Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, olha só, né? Começando aqui segunda-feira, mercado aberto, volume já posicionado aqui para a gente poder fazer uma leitura melhor do que está acontecendo, né? E olha só, o gráfico ele vem lá do passado. Olha só, topos menos profundos que os anteriores, topos mais profundos que os anteriores, certo? Ou seja, ele veio em tendência de queda até aqui, tentou perpetuar o movimento até aqui, tentou continuar aqui, não conseguiu, tentou de novo, falhou a penetração na estrutura, tá? Aqui também, ó, tem uma LTB, certo? E olha só, né? Quebrou a estrutura da LTB, certo? E aqui a gente está vendo o quê? O movimento estreito de alta, aqui ele ganha forma, faz uma gênese de movimento, tá? Aqui ele faz uma indecisão, definindo um parâmetro, olha só, um engolfo, uma desaceleração, certo? E agora está pintando um final de movimento aqui, tá? Que movimento é esse? Que movimento é esse? Vou colocar um pouquinho de canela aqui no café, tá? Ó, você que está seguindo o nosso canal. Nossa, canela no café é vida, hein, pessoal? Hum, ela pega você tanto pelo olfato que quando você vem assim, encosta a boca na xícara, você sente o doce da canela já. E na hora que você bebe um golinho do café quentinho assim, dá aquele toque especial, né? Muito melhor que açúcar, né? Então, tomando um gole aqui, ó, para comemorar essa vitória aqui, tá? Já chegamos chegando no gráfico. Olha aí, que vitória linda, pessoal. Que vitória linda, né? Foi em cima, né? Assim, foi quase num candle de indecisão como esse aqui, né? Mas foi válida a análise. Tá? Depois, você que é iniciante, está chegando agora no nosso canal, vou mostrar para você a gênese de movimento que foi criada aqui, tá? Olha aqui, do tempo que eu estou falando para vocês, tá? Gênese de movimento, gênese de movimento. E essa gênese de movimento, pessoal, eu não aprendi com ninguém, tá? Eu criei ela aqui, tá? Como um parâmetro. Eu fiz, eu não sei se o nome correto é esse, né? Às vezes existe um outro nome. Se você está assistindo aqui o nosso vídeo, se você está assistindo e tem um conhecimento maior que o meu aqui, né? Você pode falar para mim, tá? Se você interpreta a gênese de movimento de uma maneira diferente, se existe um nome para isso, né? E aí a gente pode depois aí levar em consideração, né? Olha uma linha do passado, passando por aqui, ainda tá não tá respeitando não, ó. Tá rompendo aqui tá respeitando, ó. Nossa, vai saber de quando essa, acho que é da semana passada essa linha, né? Então, a gênese de movimento, ela é um nome que a gente dá para entender que a gente está em um momento do gráfico propício, né, que vai formar uma figura gráfica. Tá? Por isso que eu falo, né, o nascimento de um movimento, a gênese de um movimento. Né? Mas se você interpretar com um outro nome que o pessoal do mercado já esteja falando aí, você pode colocar aqui no comentário que eu vou depois analisar se eu posso colocar ele para facilitar a vida de vocês. Mas até o momento é gênese de movimento mesmo, tá? E isso veio de dentro de mim. Eu não aprendi com ninguém, tá? Ninguém me ensinou isso, tá? Então vamos lá. Ó. O que nós estamos vendo aqui? Um final de movimento, tá? O euro JPY ele está ó,
trabalhando em tendência de alta, ok? Só que também quebrou a estrutura aqui dessa tendência de alta. Ó, ele vem até aqui com uma tendência estreita, tenta subir, não consegue, falha a penetração da estrutura e agora ele está descendo, tá? Ele está descendo. Ó, aqui nós temos uma região de compra do passado, ó, que pode segurar ele. Olha só, movimento fraquinho, fraquinho, fraquinho. Olha só, né? Quase uma indecisão gráfica, quase, né? Ele está segurando algum lugar? Vamos ver. Ó, não está, só se for nesse fundo, né? Ó, só se for nesse fundo que ele está segurando. Ó, tentando acho que fazer um preenchimento nesse fundo, né? Beleza. Vamos abrir de novo o EURUSD. EURUSD para ver se aparece alguma outra oportunidade. Ó, EURUSD só respeitou a nossa análise e agora ele está partindo para uma quebra de estrutura, tá, pessoal? Tentou continuar aqui, perdeu a briga, tá? E agora os vendedores estão assumindo aqui o roteiro, né, do gráfico. Olha só, uma aceleração dos vendedores, tá acelerando, tá? Só que tá numa região de suporte aqui, ó, respeitou muito bem esse suporte que ele mesmo criou. E está também numa região de parâmetro extremo da nossa figura gráfica, que deu, né, que a gênese de movimento mostrou para nós que existe uma figura gráfica aqui, tá? Olha só, respeitou, engolfou, tá numa região ainda de suporte aqui. Agora está rompendo. Está rompendo agora. Está criando uma aceleração aqui. Vamos entrar vendido com eles, tá, pessoal? Bom, qual é a expectativa aqui, né? A expectativa nossa é aproveitar essa participação pública e ajudar ela a alcançar, né, essa região de suporte. Porém, ela já alcançou. Só que eu quero que ela só preencha. Fica preenchendo aqui, ó. Preenche pavio, né? Preenche mais um pouquinho só. Fica um finalzinho de movimento aqui, já tá bom, tá? Opções, Euro JPY. Olha lá, ó. Os compradores tentando desgarrar dessa tendência, né? Jogar lá para trás e os vendedores fazendo o que a gente queria que eles fizessem. Simples assim, ó, um preenchimento já está ótimo. E batemos a meta no preenchimento, tá? Então, perfeito, perfeito. Ó, eu coloquei essa linha aqui do passado só para entender o que ele estava respeitando aqui. Porque você viu? Aqui, ó, ele fez um final de movimento, deu loss num monte de gente, né? Aí depois ele vai dar mais um pitaquinho, um suspirinho. Aí eu falei, eu quero saber o que está segurando ele. Aí fez esse engolfo, não me convenceu porque segurou aqui nessa região de suporte. E aí sim, depois eu entrei, tá? E aí entrei em cima desse suporte aqui. Só que tinha um espaço, ó, tinha os pips de espaço. Né? Depois a gente vai medir para você ver. Tá? Então vamos lá? Olha aí. Segunda-feira lucrativa. Né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou mostrar para vocês o que me fez, né, tomar a decisão, né? Então vamos lá.
Vem comigo agora, hein? Vem comigo. Análise macro. Canal de baixa, tá? Análise primária, tá? Secundária. Completou o ciclo, certo? Secundária. Chegou na região de 50% do movimento total. Tá bom? E aqui ele define o novo parâmetro, né? Vamos aproximar? Aqui ele já se dedica a criar uma tendência de queda. Por quê? Essa tendência de queda? Porque a macro estava interferindo, tá? No caminho desse gráfico, tá? Então, ó, ele vem, cria tendência de queda, e aqui, ó, ele tenta perpetuar no movimento terciário, ó, e se depara aqui com uma falha de penetração de estrutura. Tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês o que eu observei, tá? Então, para não ficar muito confuso, para você que é iniciante no nosso canal, nós entendemos o quê? Agora eu vou te mostrar, eu vou dar nome aqui ao contexto atual, né? Que nos fez tomar essa decisão bem assertiva, né? E precisa ainda por cima, né? Vamos lá. Deixa eu nomear aqui também, ó. Deixar marcado aqui também, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou dar nome a todo o contexto que fez a gente tomar essa decisão, né? Tomar essa decisão. Canal secundário de baixa, tá? Temos aqui uma quebra, um QDE, tá? QDE é quebra de estrutura, tá certo? Aí nós temos uma GM, tá? Uma GM, que é uma gênese de movimento. O que nós temos de gênese de movimento? Depois que quebrou a estrutura. Puxo daqui, pego daqui do suporte, desse suporte aqui. Tendência estreita de alta, tá? Beleza. Uma tendência estreita de alta. Porém, quando ele chega ali, ele desacelera e sofre um conflito. Certo? E aí entra vendedor. Aí comprador tentou continuar, perdeu a briga. Olha o tamanho dessa negação aqui. Né? Então, essa negação, o que ela fez? Ela definiu um novo percurso para o movimento gráfico. Tá? Ela foi fundamental para que, a partir daqui, acontecesse outra participação pública. Tá? Aqui, ó, o gráfico participa, quebra a estrutura, e agora ele participa novamente. Então, se ele está participando, certo? E depois sofre uma interrupção compradora aqui, então surge uma outra participação, tá? Ok? A partir daqui, eu já entendo, né, que existe uma nova gênese de movimento, tá? Uma nova GM. Vou escrever aqui, ó, nova GM.
uma nova gênese de movimento. Um novo movimento ele está sendo criado. Então eu tenho esse elemento aqui, tá? Que é o elemento 1, que já definiu esse kendo aqui, ó. Eu falei para você, ó, esse momento aqui, essa indecisão, esse kendo de indecisão, ele traz o elemento 1 da gênese de movimento. E aí, quando o gráfico se dirige para cá, ele vem desacelerando, e aí a gente entra comprado aqui, percebendo um final de movimento, tá? Final de movimento. Bom, qual é a nova GM? O que foi interpretado na nova GM aqui, na nova gênese de movimento? Um canal amplo de alta. Você percebeu que depois da quebra de estrutura tinha uma tendência estreita de alta. A primeira GM, gênese de movimento, foi uma tendência estreita de alta. Ok? A primeira GM. A segunda GM, gênese de movimento, é um canal amplo de alta. Ok? Esse movimento aqui, ó, é o terciário. E esse movimento aqui é o secundário. Então, na nova GM, a gente tem o movimento saindo de um movimento terciário de alta para um movimento secundário amplo de alta. Ele continua de alta do mesmo jeito. Ok? Então ele prosseguiu comprado até essa entrada nossa aqui. E depois ele tentou mais uma vez e perdeu a briga. Tá? Então tivemos vários protagonistas aqui, né? Falha, essa negação foi uma protagonista que deu origem a essa nova participação aqui. Essa outra negação foi outra protagonista que deu essa nova participação aqui. Essa indecisão, ela foi outra protagonista que nos trouxe uma nova GM, né? Sendo que a gente já tinha mapeado essa primeira GM aqui. Tá? E olha só, né? É até interessante a gente ver que nesse momento do gráfico aqui, ó, respeitando a nossa análise, mesmo depois que a gente entrou, uma entrada maravilhosa, depois de um final de movimento, tá? Ainda assim, ó, apesar dos vendedores derrubar, né, o início da tendência, ainda assim os compradores entram depois tentando acreditar que o movimento vai continuar. Tá? Ele queria prosseguir para cima. Mas aí, daqui para cá, quem manda são os vendedores. E eles acabam quebrando essa estrutura desse canal amplo de alta. Né? Tá vendo? Olha, por mais força que eles fizeram, tá? Aqui perderam a briga, tá? E aí é outra história a partir daqui. Certo? Você viu que opções binárias, você não precisa ficar uma hora analisando o gráfico, sentado lá. Você percebeu isso, né? Não é o gráfico vai te cercar com um monte de informação, é você que vai cercando o gráfico. Você que faz o cerco no gráfico. Chega uma hora que o gráfico não tem mais saída, tá? Ou te dá a vitória ou te dá a vitória. Simples assim, tá? O que eu vejo na internet? Não é desmerecendo não, eu sou iniciante aqui também, tá? Eu comecei esse canal faz menos de um ano. Eu vejo muita gente ser cercada pelo gráfico, tá? Eu vejo lá, às vezes eu vou analisar um canal de opções binárias pensando que eu vou aprender alguma coisa, eu vejo o cara sendo cercado por todos os lados. O cara não faz a entrada.
E vai, passa 10 minutos, fala, peraí, né? 10, 15 minutos. Falei, peraí, não vi nenhuma entrada ainda, não aprendi nada ainda. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí eu pego, tem que sair do canal, porque a pessoa é cercada totalmente pelo gráfico, tá? Então, entenda uma coisa, se você for fazer opções binárias, se você entrar nessa modalidade, tá? É operações curtas e precisas e você vai precisar primeiro ficar afiado na sua análise gráfica. Sem você estar 100% bom nessa parte, esqueça que você vai quebrar banca atrás de banca, tá? E vai perder seu tempo. Você vai ficar lá 1 hora tentando operar e ainda vai tomar stop, tá? Então, nós procuramos EuroJPY e aqui no EuroJPY, o que a gente percebeu? Vou pegar aqui, ó, para vocês verem, ó. Falei para vocês, né? EuroJPY vem de um passado de alta, falhou a penetração de estrutura aqui, entrou em um novo desenho gráfico, participação pública, teve uma GM aqui, uma quebra de estrutura, uma QDE, tá? E aí a gente entrou propicialmente na participação pública, tá? Eu fui no passado porque eu queria entender por que esse gráfico estava fazendo esse movimento aqui. Então o que eu fiz aqui, ó? Fui lá, puxei essas duas áreas, ó, puxei essa e essa, que foi uma acumulação do passado. Você consegue compreender aqui, ó, que aqui nessa parte houve uma participação pública, deu QDE aqui, tá? E aí uma GM surgiu aqui, outra participação pública estreita, tá? Então quebra de estrutura, QDE, gênese de movimento, depois participação pública e depois acumulação, depois participação novamente, mais ampla. Aqui é uma participação estreita para quebrar a estrutura. Gênese de movimento, depois acumulação, consegue ver a acumulação aqui? Depois QDE, quebra de estrutura, GM, gênese de movimento, tendência estreita de alta. Depois ele volta aqui, corrige, aparece um novo desenho gráfico, um canal mais amplo. A partir daqui é um canal mais amplo, tá? Então, o que foi importante para mim? Entender esse parâmetro, que poderia funcionar como um suporte a uma resistência, ou esse parâmetro, que poderia funcionar como um suporte a uma resistência. Taquei a linha aqui no meio. Por quê? Porque os candles estavam conversando comigo aqui. Tá, peraí, final de movimento. Por que esse candle não apareceu aqui? Deveria ter aparecido, não apareceu. Foi lá e fiz um preenchimento. Aí eu fiquei intrigado mesmo. Falei, não, é agora. Aí ele confirma. Só que, pessoal, não é só confirmar, tá? Não é só engolfar. Ele engolfou, ó, tá vendo? Ó, ele estava indo uma região de suporte, ó. Ele estava numa região de suporte, tá? Depois eu esperei a confirmação que aqui é o rompimento e entrei vendido, tá? Então, aqui a gente percebe, pessoal, que a gente operou em participação pública. Foi uma operação saindo de extremidade em participação pública após o rompimento de um suporte. Tá? Então, vou dar os nomes aqui para vocês, tá? O canal estreito apoiou na região de resistência. Tivemos um protagonista aqui, tá? Você pode reparar que essa marcação nossa aqui
foi em 50% dos dois movimentos, né, que estava acontecendo, né? Estava acontecendo dois movimentos assim, foi 50%. E a partir daqui eu começo a rastrear somente os micromovimentos, tá? Então fizemos a operação em micromovimento, aproveitando o preenchimento na região de resistência, aguardamos uma confirmação de continuidade e batemos a meta trabalhando vendido. Por quê? O gráfico, o canal amplo, a participação, ela estava trabalhando vendida. Consegue visualizar aqui? Tem mais vendedores atuando aqui do que compradores. Tá? Ok? Pessoal, gostou do vídeo? Deixa o teu like, não esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!